Uma coisa curiosa dessa democracia e também justiça relativa que a gente vive hoje são as coincidências, as recorrentes e curiosas coincidências. Na semana passada, a gente teve o caso da ABIN, onde a imprensa tentou criar uma narrativa de que a ABIN havia sido usado no governo Bolsonaro para monitorar autoridades através de um dispositivo israelense que conseguia a geolocalização dos celulares de ministros do STF, deputados e senadores. Curiosamente, aí vem a parte curiosa mesmo, é que o PSOL tentou coletar assinaturas para uma CPI da ABIN e o PT foi contra. Depois nós tivemos a imprensa noticiando que durante o governo atual petista, adulterações foram feitas e manobras foram feitas para dificultar a investigação da Polícia Federal em quem estava por trás desse uso do dispositivo da ABIN para monitorar autoridades. E aí depois nós ficamos sabendo que um membro, um assessor, um funcionário da ABIN havia sido exonerado durante o governo Bolsonaro justamente por estar usando equivocadamente esse dispositivo. E esse funcionário acabou de ser recontratado pelo governo Lula. E surgiram várias notícias mostrando que a ABIN já havia sido usado dessa forma desde o governo da Dilma. Mas a narrativa eles tentaram criar. Não colou. Tanto é que a própria imprensa noticiou que eles tinham perdido a guerra da narrativa e todos haviam percebido que o que foi feito contra a Ramagem foi uma perseguição política. Aí vamos para as coincidências. Semana passada, nós tivemos a notícia de que o Lula desiste das suas lives. Ele não vai fazer mais live porque a vergonha estava sendo difícil, estava cada vez mais difícil de passar pano. Não tinha como justificar uma pessoa que ganhou as eleições democraticamente, não consegue colocar nem 4.000 pessoas nas suas lives, mesmo usando todo o aparato do Estado para fazer a divulgação. Aí vamos para a segunda parte? Na segunda parte nós tivemos esse número aqui, que eu quero mostrar para vocês, que aconteceu ontem. 451.265 pessoas ao vivo. Assistindo quem? O Lula? Não. Eles não estavam assistindo o Lula. Eles estavam assistindo o derrotado nas eleições, Bolsonaro. E nós sabemos que nada deixa esse pessoal mais nervoso do que quando a gente escancara que eles não têm um apoio popular. Quando fica escancarado a falta de apoio, a falta de engajamento popular e que o povo está do lado do Bolsonaro, sempre vem uma reação tão forte quanto o apoio. E nós temos aqui mais uma notícia, live do Bolsonaro e filho bate a audiência de Lula e ex-presidente ironiza o petista, a live brocha. Só na live de ontem, o Bolsonaro teve mais audiência do que todas as lives do Lula ao longo do primeiro ano de seu mandato. Todas as lives dele, ao longo do primeiro ano, a live do Bolsonaro teve mais audiência. Lula fez 22 lives, somando todas as pessoas que estavam ao vivo simultaneamente, não dá o número de pessoas que estavam assistindo o Bolsonaro ontem. E aí hoje, na segunda-feira, última semana antes do fim do recesso, o que acontece? Carlos Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal. Curiosamente, essas 3 operações da Polícia Federal aconteceram no Rio de Janeiro. 2 parlamentares, candidatos a prefeituras de suas cidades importantes no Rio de Janeiro, e agora o filho do Bolsonaro, que a imprensa ao longo dos últimos 6 anos vem falando que é o chefe do gabinete do ódio, que nunca foi comprovado. O que ficou comprovado é que o gabinete do ódio é, na verdade, controlado pelo PT através da Mind e com perfis de notícias falsas como a Choquei, que inclusive levou à morte de uma jovem, a jovem Jéssica. Assim como o Sleep Giants, que recebeu 2,5 milhões de dólares de um investidor do exterior. Por que o investidor do exterior colocaria 2,5 milhões de dólares num casal? Um é Uber e a outra eu nem sei o que é, mas que de acordo com eles trabalhavam de forma independente. Nós temos visto nos últimos 10 dias 3 buscas e apreensões em apoiadores do presidente Bolsonaro. E o que se fala nos bastidores é que continuarão acontecendo ao longo das próximas semanas. E que todos os apoiadores do Bolsonaro, todas as pessoas que não se curvam para essa esquerda, que não se curvam para essa ditadura, serão perseguidas, receberão a Polícia Federal em suas casas de forma democrática. Democrática. Seguindo todo o processo legal. E terão suas reputações destruídas. Se fala-se que eles vão focar principalmente em alvos que estão em primeiro colocado nas suas disputas para prefeituras das suas respectivas cidades. O que aconteceu com o Brasil? Essa pergunta todo mundo sabe. Mas a resposta virou crime dar.
Hoje é crime falar exatamente o que está acontecendo com o nosso país. Virou crime fazer lives bem-sucedidas, virou crime defender o que é certo. A justiça do Brasil foi sequestrada. O Estado brasileiro, a imprensa brasileira foi sequestrada. A pergunta que fica é: tem uma luz no fim desse túnel? Poderemos nós, parlamentares de direita, continuar trabalhando ativamente sendo oposição, ou a oposição será completamente destruída, como é o caso que vem acontecendo num país vizinho, que é esse aqui? Porque o que está acontecendo no Brasil parece um espelho do que está acontecendo na Venezuela. Venezuela ordena a prisão de jornalistas e opositores por suposta conspiração. Isso é exatamente o que está acontecendo. A Suprema Corte da Venezuela confirma inabilitação de Maria Corina Machado por 15 anos. Exatamente o que fizeram com Bolsonaro. Esse é o futuro do Brasil? A gente vai continuar lutando. Eles querem que a gente fique calado. Eles querem que nós paremos de falar. Mas isso a gente não pode fazer. A gente não pode fazer porque eu não estou aqui por mim, os meus colegas parlamentares, nós não estamos aqui por nós estamos pelo Brasil.